Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Precisamos repensar nossas vidas. Precisamos abandonar nossa religiosidade, a tradição que aprendemos ao longo de nossas vidas. Muitas vezes não estão na palavra, não traduz a vontade de Deus, mas mera religiosidade. E precisamos entender essas coisas. Precisamos crescer, amadurecer, cumprir nosso papel neste mundo. Por isso precisamos entender a importância do testemunho, precisamos entender o quão importante é compreendermos quem somos em Deus. Nós temos na vida de Estevão, um dos que foram designados para servir a igreja, os diáconos. Nós temos lá que fala a seguinte coisa, lá em Atos 6:8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E no verso 15 diz assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Nós temos uma situação de Estevão dando testemunho, anunciando, realizando milagres, e é convocado perante o sinédrio, e ele fala a este sinédrio. E este sinédrio volta para ele e o vê como um rosto, como se fosse o rosto de anjo. E logo depois ele nas palavras que ele profere, naquilo que ele fala àquele sinédrio, ou seja, aos religiosos, aos responsáveis pela religião, pelo judaísmo na época, eles ordenam que ele fosse apedrejado. Na realidade também, Paulo estava ali, Paulo testemunha de tudo aquilo e ele é um dos responsáveis, ele que na realidade parece que coordena todo o processo de apedrejamento de Estevão. Mas o que nós precisamos entender nessa história toda? O nosso testemunho. O nosso testemunho é muito importante. O revelarmos da graça de Deus é fundamental, a maneira como nós nos expressamos, como nós nos relacionamos. A maneira como expressamos a vida de Deus, a alegria de conhecer o Pai e de querer que as outras pessoas conheçam o Pai. Nós somos responsáveis por revelar o Pai ao mundo. Isso que a gente precisa entender e compreender. Isso é decorrente desse compromisso com o Pai, compromisso com sua vontade, com seu querer. É na realidade a nossa devoção, a nossa fidelidade para com Deus. Precisamos entender que a nossa vida só faz sentido quando entendemos a obra de Deus, o que Ele realizou em nós, por nós, para que nós pudéssemos testemunhar as pessoas. Parece que essa oferta de Estevão, o seu testemunho, parece que não valeu nada. Mas ele foi um dos instrumentos para a conversão de Paulo. Isso é inegável ver neste processo e de mencionar que ele estava ali. O que nós precisamos entender? Precisamos entender que fomos chamados para sermos filhos de Deus. Ele nos fez nova criatura, novo ser. Criado à semelhança de Cristo, Ele vivificou o nosso espírito. Ele nos reconciliou por meio do Espírito Santo, através da obra de Cristo na cruz em nosso favor. Nós somos ligados a Deus. Ele nos dá do seu Espírito, o Espírito Santo, que habita em nós, na igreja, no corpo, para que a vontade do Pai seja realizada. Nós somos conduzidos neste processo para que a gente possa conhecer o Pai. Somos ligados e, como crianças, agora temos que caminhar rumo à maturidade, rumo ao conhecimento da vontade de Deus para expressarmos Ele ao mundo. Fomos feitos como Cristo, Ele nos criou como seu Filho. Isso que é importante entendermos e por isso temos condição. Ele nos habilitou, Ele nos deu a condição, o poder para vivermos como seu Filho. Entender isso é extremamente importante na nossa vida. Podemos não revelar isso, isto é verdade,
Mas o que nos conduz neste processo é a santificação, é a nossa jornada de amadurecimento, é o abandonarmos práticas de uma vida segundo o pensamento natural, segundo o entendimento natural, uma vida egocêntrica, uma vida cheia de egoísmo, voltada exclusivamente para nós, para os nossos interesses. Para que a gente possa amadurecer, crescer, nessa jornada removendo tudo aquilo que faz parte da natureza humana, para que a vida de Deus possa fluir e se revelar em nós. Temos que entender este aspecto. O crescimento faz parte da nossa jornada. Isso não implica em que não podemos revelar Deus e manifestar Deus em toda a nossa jornada. E é isso que a gente precisa entender. Por isso que Cristo falou que se nós desejássemos ser seu discípulo, que deveríamos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguir o seu modelo. Tomar a cruz é instrumento de morte, é morrermos para nós mesmos. Negar a nós mesmos é o entendimento de que não dá para viver a vontade de Deus vivendo segundo o pensamento natural. Nós temos que morrer. Morrer para a nossa vontade, o nosso querer e nos submetermos à vontade de Deus. Não se trata de alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, mas entendermos que a nossa vida é para ser uma oferta, é para submetermos à vontade do Pai. Não quer dizer que a nossa vontade não vai existir, não, ela vai estar lá. Sempre está. Mas não se trata de querer alinhar coisas velhas com o que é novo. Não é de transformar o velho, não é de melhorar o velho. Deus não está fazendo essa proposta. Ele nos fez novas criaturas, para que nós pudéssemos, como seus filhos, testemunhar ao mundo acerca disso. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Se não entendermos isso, nós vamos querer viver na realidade uma prática religiosa, uma hipocrisia religiosa. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a nossa representação daquilo que nós não somos. Na realidade, a palavra hipócrita vem no grego, na origem, de ator, daquele que representa. Então, o hipócrita religioso é aquele que parece ser, mas não é. E quanto mais perfeito for na sua representação, mais seremos capazes de enganar os outros e sermos enganados. Mas a vida cristã não se trata disso, se trata de um contexto pleno, de uma vida plena, que expressa o Pai ao mundo. Se nós entendermos isso e compreendermos a vontade do Pai, nós iremos amadurecer e viver o querer de Deus. Precisamos entender estas coisas. Não dá para viver o reino de Deus, mais ou menos. Não dá para viver o reino de Deus na parcialidade das nossas convicções. Mas tem que ser uma entrega total e plena, uma fidelidade plena a Deus. Honrar o Pai é se submeter à sua vontade. Para que então, crescendo, amadurecendo, nós o revelemos ao mundo. A importância do testemunho está em entendermos essa coisa, que devemos nos submeter plenamente à vontade do Pai para viver o seu querer neste mundo. Sermos o instrumento de expressão da sua graça, do seu amor, da sua bondade diante de todos os homens. Foi para isso que ele nos chamou. Nós somos filhos inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus, para que revelemos Cristo ao mundo, para que nós tornemos o Deus invisível visível diante de todas as pessoas. Por isso ele nos fez a semelhança do seu Filho, para revelarmos ele ao mundo. E a gente precisa entender isso, que esse testemunho a gente dá em todo tempo, em todo lugar, a toda hora. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer e entender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus superabunde em tua vida e que te conduza nessa jornada de amadurecimento. E outra coisa, se você tem gostado, curta, compartilhe isso com as pessoas. Se você tem realmente aprendido nessa jornada, nessas reflexões,
que você possa esparramar isso para os seus amigos, seus irmãos, para que eles possam ser conduzidos no entendimento da vontade de Deus. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus possa nos conduzir nessa jornada para louvor do seu nome. Amém.